É, veja aí, né? Nós estamos vendo aqui mais uma narração, né? Do que verdadeiramente esse dito profeta, depois da gripe, ele diz aqui o seguinte: este é o lugar mais pecador que já estive, diz profeta, a fiéis da capital. Isso ele disse, 23 de 5 de 2014, esse é o jornal, né? Então veja bem que ele, vamos ler alguma coisa aqui. Depois de mais de 3 horas, o discurso do David Wall, o profeta que faz chover, previu furacões e curou enfermos pelo mundo. Resumindo-se, uma mensagem para a igreja e aos fiéis: estejam prontos para a volta de Jesus. Escute bem. Aqui parece ser uma pura verdade, não é verdade? Ele que aconselha as pessoas estejam prontos para a volta de Jesus, certo? O diabo tem suas artimanhas, tem suas tramaias. E veja bem que o que nos chama a atenção aqui é que ele está anunciando a volta de Jesus. E o pior que é verdade. O pior que nessa verdade aqui é uma verdade distorcida como fez Satanás lá em Lucas capítulo 4, versículo 1 a seguir, quando na verdade Jesus foi tentado pelo diabo e o diabo mandou Jesus se matar, que ele usou a própria palavra, ele usou uma verdade, ele não mentiu. Ele falou assim: está escrito, dará ordem aos teus anjos para te guardar em todos os teus pés, não tropeçar com os teus pés em pedra, tira-te daqui abaixo. Então ele usou uma verdade para matar Jesus. Olha aí. E aqui nesse lugar, Satanás ele tem que vir, irmãos, com uma pura verdade. Entre aspas, uma pura verdade não, uma quase pura verdade. Então veja bem que é uma forma melhor. Como Satanás vai enganar os santos de Deus? Com a própria palavra. Ele vai querer pregar a própria palavra distorcida. Veja que, assim como esses pastores, eles têm estratégia excepcionais para vender a palavra de Deus, para fazer milagres de mentira, para fazer campanhas de orgias malignas e engana milhares de pessoas. Você imagina um cara, um cientista bem estudado, que estudou a Bíblia, que conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, o que ele não faria para tentar destruir o mundo inteiro? A princípio, nós sabemos que ele é do Quênia. Nós sabemos que lá no Quênia existe o cristão, sim, mas ele é de um país muçulmano. E, na verdade, pelo que eu estudei e ouvi aqui, são 45% de muçulmano. Veja que lá tem o cristianismo, como em todo o país tem o cristianismo. Não é porque lá no Afeganistão só segue só os muçulmanos, não. Lá também tem cristão, por isso que os cristãos são mortos lá. É por isso que os cristãos são mortos. Então, os cristãos desses países é que começaram a ser perseguidos. Então, veja aqui que nós temos o cristianismo lá, né, desde o século XV, né? E veja aqui que tem outra fé chamada Bahá'í, né, presente no Quênia desde 1945, em sua breve história e religião cresceu para um número significado de 308 mil adeptos em 2005, né? E veja que nós temos aqui a religião que mata os cristãos. Esta, o Islã, a religião do inferno. Então veja aí que esse cidadão, ele pertence a essa religião, né? Que na verdade, né, a variante sunita dos islamismo é a religião de aproximadamente 7% da população queniana. No entanto, estima-se a respeito de porcentagem da população que adere ao Islã varia muito. Por exemplo, conforme algumas fontes de informações, estima-se que a porcentagem dos muçulmanos no Quênia estaria em torno de 20 a 45% do total da população. Então veja aí que nós temos aí um país praticamente quase que, digamos, 100%. Ou seja, 50% muçulmano. 50% muçulmano e 50% dividido em outras religiões. Então, voltando aqui, né, veja que esse, esse, David Wall, ele,
ele prega que estejamos prontos para a volta de Jesus. Mas espera aí. Se estejamos prontos para a volta de Jesus, se ele fala estejamos prontos, como que lá nos vídeos dele ele diz assim, Jeová me disse que quando haver o arrebatamento é para mim se mudar para Jerusalém. Então essa palavra estejamos prontos, está vindo incentivando, não é ele, é os santos de Deus, que ele não vai conseguir mesmo. Essas pessoas que ele sabe que ele não vai conseguir perverter, então ele já dá uma força, como ele dizia assim, olha, o negócio é o seguinte, vocês que vão subir, vão ter que ir mesmo, é do homem de branco, dá um jeito logo. Dá um jeito de se consagrar mesmo, de ficar firme, de parar de praticar o meu pecado, sumir da minha frente, porque eu quero ver, na verdade, vocês ir embora desse lugar para mim começar a governar o mundo. Então, veja que aqui está muito explícito quando ele fala estejamos prontos para a volta de Jesus. Mas como que aqui ele fala estejamos prontos? E lá no vídeo dele ele fala que Jeová mandou dizer, Jeová disse a ele que depois do arrebatamento é para ele se mudar para Israel. Então aqui ele já mente. Pegamos a frase dele, mentira. Vamos ver aqui alguma coisa, o que ele tem mentido. É lógico, obviamente, irmãos, vocês, para ser enganado, tem que ser enganado com sua própria arma. Mas, se você, porventura, né, deixar o inimigo pegar sua própria arma, eles vão matar você. Então, diz aqui, ora por metáfora, ora sem sutileza alguma. O pastor, bom, na época, já dizia profeta, agora é pastor. Então, quer dizer, na verdade, Satanás tem vários nomes. O pastor keniano falou abertamente sobre a questão polêmica e não poupou. Não poupou crítica aos homossexuais. Veja bem, eu vou te perguntar uma coisa. Ele não poupou crítica aos homossexuais. Certo? Espera aí. E ele aqui diz que este lugar é o mais pecador que ele já esteve. Alguém pode me dizer que há um lugar mais pecador do que aquela África? Há umas pessoas que adoram mais rituais satânicos e bruxarias e homossexuais e tudo mais, e as pornografias mais do que a África? Impossível, né, irmão? Impossível. Porque lá até as criancinhas vendem o corpo por causa de dinheiro. Aqui nós vemos liciamento. Lá eles são voluntários. Então veja bem que ele diz mais aqui, as roupas curtas e ao pecado sensual. Ele não hesitou em dizer que o Brasil é o número 1. Ó, na ideia desse cara aí, o Brasil é o número 1. Esse cara amaldiçoa o nosso país e vocês recebem esse cara de braços abertos. O número 1 do mundo. Quer dizer que o Brasil é o país mais profano, mais destruidor. Ou seja, quer dizer, ele colocou, o povo cristão colocou tudo. Ele sacou tudo aí nesse negócio. E ele disse que o Brasil é o número 1 do mundo em pecado. Em pecado é ele. Em pecado é esse filho do capeta, do diabo. Em pecado é ele que foi gerado do inferno. Isso que é. Ele vem no nosso país para quê? Para chegar e amaldiçoar o povo, a nação? Certo? Então a Bíblia diz que a palavra tem poder. Ele gosta de usar a palavra para destruir o povo. Então veja bem que essas questões denominadas pelo pregador, né, como manchas da igreja, seria o motivo do despreparo do homem para o retorno de Cristo. Olha aqui. O que ele está falando é que o Brasil inteiro está condenado. O que ele está falando é que nenhum do Brasil vai ser salvo. Esse cara é um ingênuo. Não sei como é que o povo brasileiro tem a cara de pau de aceitar o impostor dentro do nosso país. Ele foi expulso do Quênia pelos pastores do Quênia, e agora vê os brasileiros e pega o lixo de fora. Veja bem. Olhe para esse cara. Você que não tem o Espírito Santo de Deus, você não vai enxergar nada, mas você que tem, você vai enxergar. Você vai ver. Ah, mas muitas pessoas aí estão falando porque ele é negro, porque isso não tem nada a ver. Pelo contrário, para esses abestados e abestalhados aí, que está falando porque eu estou falando que ele é negro, a minha cor é raça mais de negra. Meu cabelo é afro. O meu irmão é da cor desse cidadão. O meu irmão é da cor dele. Eu quero dizer para todos os irmãos
que o Senhor não faz acepção de ninguém, e nem muito menos, entendeu? Se Deus não faz, muito menos a gente. Eu amo todos os irmãos, brancos, negros, apacento tanto negros, homossexuais, que forem me procurar na igreja. Eu tenho no meu WhatsApp homossexuais. Eu falo com eles de Jesus. Eu tenho no meu WhatsApp católico, bem apostólico romano. Eu tenho bruxo no meu WhatsApp. Então, eu trato eles como Jesus manda tratar. Então, esses abestados aí, né, que acha porque a gente está falando ele aqui que é negro, então ele tem que me acusar, porque o Paulo Júnior, ele é branco. E eu falo que o Paulo Júnior também é falso profeta. Falso profeta é aquele que distorce a palavra, prega uma coisa e não vive. Eu falo também aí do Júlio César, eu falo também aí do Davi Miranda, eu falo também aí do Valdemiro, do Edir Macedo. Edir Macedo não é negro. Então, saiba de uma coisa que eu conheço as leis brasileiras, certo? E nós somos um país de misturas. E nós aprendemos a amar a todos igualmente. Eu sou um pastor e amo a todos, independente da sua raça, da sua etnia, seja lá quem chegar no meu ministério, na minha igreja, seja lá quem for de qualquer religião, eles serão bem recebidos. E são. Então, esses abestados aí, filho do diabo, né, filho do capeta, do Acã, fica falando merda pela boca, bosta pela boca. Não gostou do palavreado? Pula de canal, vai para outro canal, o problema é seu. Você acha que eu sou de ferro, de aço, para pegar a cortesia e falar com você cortésico? Você vem e joga uma bomba atômica em mim, eu tenho que pegar e esperar explodir? Ah, vai pro inferno. Vai caçar o seu lugar. Você que fica aí falando um monte de asneira. Isso aí que eu tô falando é pros profanos e o caído, não para os santos. Os santos já sabem o que eu falo. Então Jesus também era estúpido e ignorante. Porque ele chegou lá e chicoteou todo mundo. Ele chegou lá e detonou todo mundo, rebentou todo mundo na correada. Então não adianta eu vir aqui querer falar asneira no meu canal, não, porque o meu ouvido, né, não é pinico para ficar levando merda. Então quero logo dizer para você, é melhor você nem escrever, porque eu nem vejo. A primeira letra que eu vejo já sai o sentido. Eu já excluo logo você. Se for para você comentar aqui para falar asneira, é melhor nem escrever, porque você vai escrever uma vez mesmo. Eu nem vejo, eu nem leio. O próprio Espírito Santo já me diz que você é, então eu já vou e já excluo. E bloqueio. Por isso que vocês muito tentam entrar no meu canal para comentar e vocês não têm como entrar, porque vocês estão bloqueados e jamais no meu canal é santo. Tanto o meu canal como o meu grupo WhatsApp é santo. Então veja aí. Né? Aí ele fala roupas curtas e o pecado sexual. Espera aí. Quer dizer que no Quênia, lá, as mulheres lá andam tudo com vestidão, todas elas. Se você pegar aí vídeo do Quênia aí, né, vídeo da África, você vai ver as mulheres peladas, nuas, né, com os seios tudo de fora de pendurado, certo? E aqui no Brasil, nós não vemos isso, certo? E se vê uma vez ou outra pessoa sem vergonha, isso aí não é nossa cultura. Você pega aí nos Estados Unidos, você pega aí na Alemanha, na Itália, né? O pecado que está sobre isso. A África é um lugar que mais eles invocam o diabo. É um lugar que tem uma crença mais de magia negra. Então não adianta eles virem aqui, porque nosso país, graças a Deus, por mais corrupto que tem aqui, ainda Deus não tem tido piedade. Então ele não hesitou em dizer que o Brasil é o número 1 do mundo em pecado. Essas questões denominadas pelo pregador como manchas da igreja seriam o motivo do despreparo do homem para o retorno de Jesus. Sabe o que ele tinha que acontecer aqui? Os vereadores do estado aí tá querendo processar ele, se não processou, poderia processar e já deixar ele preso aqui. Para ele vir aqui e acusar nosso país, falar que o nosso país é do diabo. Isso aí que ele está falando é que o nosso país é do diabo, que é o número 1 do pecado, certo? Então, ele é que do diabo. Ele é do diabo. Então ele diz aqui, neste ano, além de Campo Grande apenas, outras 2 capitais do país receberam a visita desse homem. E, ó, lá São Paulo e Rio de Janeiro. Quem recebe a visita desse cara tá ficando em um estado amaldiçoado. E dizer que escolheu Campo Grande porque Jesus falou com ele. Que Jesus fala com ele nada.
Quer dizer que Jesus fala com ele e não fala com os santos daqui? Quer dizer que o Brasil está perdido, o Brasil não tem homem nem mulher de Deus? Você é um besta. Você é uma pessoa satânica. Você é uma pessoa que você tem que ter vergonha na cara e parar de ficar vendo vídeo desse salafra. Ainda tem gente que tem canal para defender esse cara. Ele caga na sua alma, fala que você é amaldiçoado, que você é o número 1 do inferno, e aí você está adorando ele. Certo? Nosso Brasil é abençoado. Nosso Brasil, nós abençoamos e repreendemos toda a maldição que vem lá da bruxaria. Ele que é um bruxo. Esse cara que é um bruxo. Então veja aí. Agora com a minha chegada, vocês estarão prontos para receber o Messias. Irmão, é aqui. Agora com a minha chegada. Quer dizer que ele é Deus. Quer dizer que ele é o Senhor do Senhor, Rei dos Reis. Quer dizer que a vinda de Jesus aqui, a morte de Jesus ficou em vão, porque a morte de Jesus, né, não valeu nada para nós. Então agora a chegada dele é que vai trazer salvação para nós. Você é um idiota. Você é um verme. Agora você fica aí, seguindo esse filho do cão, do diabo. Eu estou te falando aqui porque Deus está mandando te falar, que é Deus que está mandando eu falar, não é esse filho de Acã aí que está aí pronunciando isso, não. Então veja, né? Ele fala, com a minha chegada vocês estarão prontos para receber o Messias. Que Messias? O Messias que ele está anunciando é o anticristo. Agora eu vou te dizer por quê. Por que você acredita em algumas profecias dele? Por que você acredita que ele está pregando arrependimento e santidade? Porque o diabo ele vai ter que usar a sua Bíblia para fazer você contradizer ela. Então, quando ele fala que vai haver um arrebatamento, ele está lendo na Bíblia. Ele leu, para ele saber tudo, ele não pega nem a Bíblia para ler. Ele não pega, você não vê um culto como ele vê como você vê um pastor. Esses pastores aí você não vê. Você não vê nem mesmo aquele tal de apóstolo Agenor pegando em Bíblia para pregar. Você não, o mais ou menos aqui que você vê aqui na mídia aqui é só o Valdemiro, que é farinha do mesmo saco. E mesmo assim você não vê o Edir Macedo pegando a Bíblia para pregar. Você vê? Quem de vocês vê o Edir Macedo? Quem vocês vê os pastores do Edir Macedo pegando uma Bíblia para pregar? Eles não pegam uma Bíblia, a câmera não mostra o que eles estão lendo. Porque esse cara aqui, né? Eu não vejo esse cara entrando e fazendo o que Deus mandou fazer. Certo? O que eu vejo ele é amaldiçoando. Eu não vejo ele revelando pecado de ninguém. Eu vejo ele destruindo porque ele não tem poder para revelar quem é ele. Aí ele coloca aqui, agora com a minha chegada, vocês estarão prontos para receber o Messias. O que quer dizer isso, pastores brasileiros? O que quer dizer isso? Quer dizer que toda a nossa pregação era em vão. Toda a nossa pregação era mentira. Todo o povo que foi mantido no evangelho até a presente data, né? Tá tudo no engano. Tá certo que alguns pastores são bandidos, mercenários, ladrão, mas existem muitos homens de Deus e mulheres de Deus que levam a verdade. Ai, se nós não abríssemos nosso coração para Jesus, o nosso país já não existia. Não precisa desse cara vir no nosso país para vir cagar na alma do brasileiro, não. Então veja aí, você que recebe esse filho de Acã, que vem lá surgindo das trevas, para chegar a enganar. A história tem um site aí que diz que os pastores lá do Quênia, os cristãos lá do Quênia, rejeitou eles. E quem que eles matam? É justamente um país que tem islamismo, que tem muçulmano, é que mata os cristãos. Então, aqueles cristãos que você vê pela mídia, pela televisão aí, quem tem televisão, na televisão quase mostra, mas pela mídia aí, né? Pela mídia isso, vem de onde? Eles matam os próprios conterrâneos deles porque mudaram a sua fé para Jesus Cristo, enquanto eles querem que os cristãos adorem Allah, adorem o anticristo. Então, o que esse cara vem dizer? Agora, com a minha chegada, vocês estarão prontos para receber o Messias. Que Messias? Que Messias? Quer dizer que ele está aqui anulando a morte de Cristo. Veja só. Aqui ele anula a morte de Cristo. Agora, com a minha chegada, vocês estarão prontos para receber o Messias. Então, peraí. Não. Nós já estamos prontos pela palavra de Cristo, pela palavra e o poder e a Bíblia Sagrada. Jesus nos deixou, nós já recebemos o Messias há muito tempo. O Messias já está na nossa vida, Jesus Cristo de Nazaré. Então ele coloca mais um pouco aqui abaixo, dizendo assim, vocês devem sair do pecado e se arrepender para recebê-los. Aí aqui, irmão, quando ele fala, vocês devem sair do pecado e se arrepender para recebê-los, quem vê fala assim, tá vendo? Ele está pregando a verdade. Que diabo que vai mandar a pessoa sair do pecado? Meu irmão, vou dizer uma coisa para você. Você que já foi em centro de macumba, você que já foi em lugar onde mexe com os demônios, com os espíritos, quando você chegou lá, o que o diabo falou? Sai daqui porque você não é daqui.
sai daqui, né? Você é do homem de branco, vai para outro lugar. Ó, sai daqui porque os guias não estão descendo, não é isso? Eu tenho certeza que milhares de pessoas que estão ouvindo vai dizer isso aí, é mesmo, pastor. Eu já fui expulso do centro de Umbanda, fui expulso das horas dos orixás, fui expulso de tudo porque eu estava impedindo que os santos deles descessem. Agora veja só, Satanás ele avisa. Uma certa vez, eu me lembro que eu estava meio parado da palavra de Deus, e eu tive uma visão com 3 demônios me vencendo. E os próprios demônios dizem para mim: olha, eu só não vou te matar porque você pertence ao homem lá de cima. Mas volta para o homem lá de cima, o próprio diabo. Satanás sabe quem são os dele. Satanás sabe quem são de Deus. Então ele iniciou em inglês, sempre seguindo a tradução de um intérprete. Então veja bem, um queniano pregar inglês. Então veja que isso é um puro engano. Então quer dizer, quando ele anuncia que Jesus está voltando, que Jesus vai buscar a igreja que está arrebatando, é a mesma coisa do seu inimigo dizer: quem não é meu, já vai saindo logo, vai embora. Vai embora, só fica os meus. É a mesma coisa quando Moisés chegou e separou o povo de Deus daqueles derrotados. Quem é de Jesus, quem é de Deus, serve a Deus e a cá. Quem serve ao bezerro de ouro, fica para lá. E aí Deus foi e destruiu aqueles que servem ao bezerro de ouro. Então veja bem que quando ele fala aqui, vocês devem sair do pecado e se arrepender para recebê-los. Sabe por que ele fala isso? Ele fala para os santos de verdade. Porque os santos de verdade será impossível ele convencer a servir a ele. Então ele está dando um recado para o santo sair do meio do pecado, do pecado dele. Sai do meu pecado. Pode sair mesmo. Se você está praticando algum pecado, pode sair, porque o seu Messias já vem buscar. Então, para o profeta, lá em cima chama pastor, tá vendo? Lá em cima ele é pastor. Aqui, ó. Aqui em cima ele é pastor. Aqui é profeta, né? Aqui é escrito o profeta, né? E aqui é pastor, o pastor queniano, né? Então veja bem que para o profeta a igreja e seus fiéis pararam no tempo. Enquanto a volta de Jesus está próxima, como é possível a igreja alegrar-se com o mundo? Veja bem, o diabo aqui, ele prega a verdade, prega, irmão. Ele prega uma verdade distorcida. Se Satanás não pregar uma verdade distorcida, você não vai acreditar nas palavras dele. Você imaginou se Satanás vier dizendo que você precisa beber, fumar, jogar, prostituir para ir para o céu? Você logo vai chegar e vai saber que é ele mesmo que está tentando fazer você destruir. Enquanto ele diz assim, olha, enquanto a volta de Jesus está próxima, como é possível a igreja alegrar-se com o mundo? Então ele sabe, o reino das trevas sabe que a igreja não tem vez com eles, né? Não pode estar no meio deles. Enquanto o relógio já mudou, questionava, os líderes da igreja foram os mais críticos, né? Olha aqui, questionava, os líderes da igreja foram os mais críticos. Ovelhas são ovelhas e sempre vão obedecer. Veja que ele mesmo aqui diz, ovelhas são ovelhas. Então, ovelhas são de Deus e sempre vão obedecer. Como querem compreender o pecado se você está no pecado? Certo? Aqui é um recado de Satanás falando para o povo de Deus. Vocês não são meu, não adianta. Eu sei que eu não vou conseguir vocês. Eu sei que se eu provocar mais vocês e dizer que eu sou eu, vocês vão me mandar fogo em mim. E ele bradava, né? Então, olha aqui. Ele diz um pouco, saia curtas e gays. Veja aqui que ele vê saia curtas e gays. Por quê? Tá certo? Tá no pecado? Tá. Ele tem que apresentar o pecado para ele se safar, se esconder no meio do pecado, né? Aí ele diz aqui, saia curta e gays, porque ainda temos meninas no culto com saia curtas e calças apertadas, que vão para mostrar a silhueta, e emendou em meio a aplausos e gritos de aleluia da plateia. Veja só. Então, ele chamou os gays de meninas de saia curtas, né? A Bíblia condena o ato sexual, sim, mas ele vem amaldiçoar todos os brasileiros, todos os tipos de raças, todos os tipos de religião aqui no Brasil. Segundo esse David Wohl, o pecado sexual da vestimenta é a primeira mancha da igreja brasileira. Certo? Então eu pergunto uma coisa para você. Será que esse cara só tem visto o pecado só no Brasil?
lá no país dele, que está podre de pecado, ele não enxergou? É tanto que está podre de pecado que até os próprios pastores que descobriu o que ele é, expulsaram ele do Quênia, não quiseram meia com ele. Por que ele não continua no Quênia? Então veja bem, né, que essas vestimentas estão no mundo inteiro. Se você abrir a internet, você vai ver o mundo inteiro, tudo pelado, tudo nu, né? Aí ele diz assim: quando cheguei ao Brasil, entrei no carro. Queria fechar os olhos para não ver. Veja bem, se você olhar o vestido das mulheres, você verá que o Brasil foi para o inferno. Olha aí, irmão. Olha aí, ele amaldiçoando o Brasil. Tá vendo? Você verá que o Brasil foi para o inferno. Veja que quando eu falo que você é profano e caído, é porque você não acredita na verdade. É por isso que eu te chamo você de profano e caído. Mas não estou dizendo se você não chegar e passar a crer na verdade, você passa de profano e caído para servo de Deus, para santo. Aqui ele está falando que o Brasil já está no inferno, já está condenado. O diabo está falando aqui que o Brasil é dele. O Brasil é de Jesus. Disse ele ainda que foi mais além ao afirmar que no reino de Deus não haverá cristão moderno. Você quer um ser que pregue mais reino de Deus do que o próprio diabo, irmão? Ele veio de lá, ele conhece. Ele diz assim, ó, disse ele que foi mais além ainda ao afirmar que no reino de Deus não haverá cristão moderno. E por isso homossexuais, bissexuais não podem ser aceitos nas igrejas. Olha aqui, irmão, para você ver. Quer dizer, o que ele está querendo aqui colocou? O que ele colocou? Ele colocou aqui, irmãos, que os pastores devem enojar contra os homossexuais e os bissexuais, que eles não podem ser aceitos na igreja. Aonde está escrito isso, que a igreja não pode aceitar os homossexuais? Se eles quiserem ouvir Jesus, eles quiserem um concerto com Deus, não existe isso, eles são ser humano. A igreja não aprova as atitudes deles, mas aprova ele porque ele é ser humano. Se vier um homossexual, um bissexual na minha igreja e quiser um concerto com Jesus, quiser ouvir e comer a comida que nós comemos, eu vou receber ele de coração. Os irmãos recebem ele, já tive alguns gays, alguns homossexuais no meu ministério que eu apacentava eles, certo? Eles não permaneceram porque, na verdade, eles desejaram mais o pecado, mas eles reconheceram que Jesus é Senhor e Ele transforma. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo o quê? Ele está trazendo uma apologia de ira, de ódio aos homossexuais. Por que ele tanto bateu nos homossexuais? Por que ele, então, ele falou tanto contra os bissexuais? Sabe por quê? Porque, na verdade, os muçulmanos odeiam homossexuais. Os muçulmanos detestam homossexuais. Os muçulmanos, os primeiros que eles querem matar é os homossexuais, os bissexuais, os transexuais. Então, eu estou mostrando isso para você e para o mundo, para você ver que esse cara, entendeu? É um filho de Acã, um filho de Satanás. Ele é o falso profeta do Apocalipse e você não acredita. Então, veja aí, né? Que ele diz aí, ó. E disse ele que foi mais além ao afirmar que no reino de Deus não haverá cristão moderno. Até aqui ele fala com cristãos modernos. Cristão que anda no... Mas, pastor, mas ele está pregando a verdade. Isso é verdade. É verdade, irmão. É verdade. Mas eu vou te dizer no final disso aqui, desse comentário, o porquê que ele prega isso. Eu vou dizer. E ele diz assim, e por isso homossexuais e bissexuais não podem ser aceitos na igreja. O que ele está fazendo aqui, irmão? O que ele fez aqui? Diz para mim. Eu vou colocar esse site aí, né? Esse endereço para você conferir. Então, veja bem. Quando ele falou homossexuais e bissexuais não podem ser aceitos na igreja, ele fez uma discriminação. Aonde que na Bíblia que Deus vai odiar os homossexuais se eles procurar Jesus para consertar a vida com Jesus? A igreja não pode aceitar a atitude dos homossexuais. A igreja não pode aceitar as atitudes dos bissexuais, os transexuais, certo? A atitude deles não. Mas aceitar a pessoa, como imagem e semelhança de Deus, não deve fazer, a igreja não deve de maneira nenhuma fazer descaso e nem acepção, pois a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Eu sou pastor e sou pastor pentecostal. Já apacentei homossexuais, gays, lésbicas,
E pode procurar eles, se eles estiverem assistindo esses vídeos, eles vão falar para você, verdadeiramente, o pastor Leão é um pastor de verdade. Ele nos tratou como qualquer outra pessoa dentro da igreja. Ele nos corrigiu como qualquer outra pessoa. Ele não omitiu a verdade, ele falou tudo para as outras pessoas e para a gente ouvir. E se nós não quisermos, foi por escolha própria. Então, quero dizer para vocês que nós aqui, o verdadeiro cristão, ele não pode odiar os homossexuais. Embora muitos homossexuais do movimento LGBT, eles odeiam os cristãos, odeiam a Bíblia. Mas esses são pessoas possessas de demônios. Mas nem todos os homossexuais pensam como eles pensam. Mas eu quero te dizer, se os homossexuais procurar a minha igreja para buscar um Jesus vivo, um Jesus verdadeiro, e crer que Jesus muda a vida, a história deles, assim como mudou a nossa, eu tenho o maior prazer de dizer, eu sou pastor daqueles homossexuais, eu sou pastor daquela mulher lésbica, eu sou pastor deles, porque Jesus está mudando a vida deles também. É claro que eu não vou aceitar, né, dízimos deles e eles continuar no pecado, entendeu? Trazendo dízimo da prostituição, de maneira nenhuma. Afinal de contas, o que prevalece é a verdade, é o poder de Deus. Mas eu quero te dizer, esse cara aqui, ele fez o quê? Ele fez uma apologia, ele aplicou um radicalismo contra esse tipo de pessoas. Certo? Deus sabe do que eu estou falando, irmão. Jesus ama esse tipo de pessoas. Jesus ama. Mas só que, porém, por que ele tanto aqui se irou contra os homossexuais e os bissexuais? Porque ele chegou e incita a igreja a ter ódio. Jesus tem ódio dessas pessoas? Jesus tem ódio? Está mostrando que o Deus dele tem ódio, porque o meu Jesus não tem, não. O meu Jesus ama eles. O meu Jesus Cristo ama eles. O que a igreja não pode aceitar é a atitude deles. Certo? O que a igreja não pode fazer é a vontade deles em transgredir a Bíblia. Mas a igreja deve respeitar essas pessoas como ser humano. A igreja deve respeitar, deve ajudar essas pessoas. Eu tenho homossexuais, como eu já disse no meu WhatsApp aqui. Eu tenho pessoas que são de outros credos. E todos eles me acrescentam porque eles pedem uma ajuda espiritual. Então, eu vou dizer uma coisa. O que a gente não pode aprovar é a atitude deles. Certo? A atitude deles jamais. Nós não podemos aprovar. Nunca. A Bíblia nunca vai mandar a igreja do Senhor aprovar. Mas amar eles como a si mesmo. Amar o próximo como a ti mesmo. E dar a salvação para eles como você também tem garantia. A igreja de Deus, ela tem que ter amor ao próximo. Que seja ele branco, negro, pardo, que seja ele amarelo, que seja ele homossexuais, que seja ele espírita, que seja ele católico, que seja ele de qualquer etnia. A verdadeira igreja do Senhor, ela tem que amar o seu próximo. Ela tem que combater as liturgias satânicas, ela tem que combater as armas do diabo. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra as potestades malignas. Eu quero dizer para todas essas pessoas dessa classe que Jesus o ama. E a igreja do Senhor verdadeiramente também o ama. Mas o ama para a salvação. Não ama a sua atitude, mas ama a sua personalidade. A pessoa que você é. A pessoa que em Cristo Jesus que você é. Então veja aqui que ele coloca aqui, ó, né? Veja aqui que ele coloca aqui uma ira, um ódio contra as igrejas. Ele diz assim, olha, não haverá questão moderna e por isso homossexuais e bissexuais não podem ser aceitos na igreja. O que ele quer? Que a igreja odeie e não pregue para essas pessoas. O que ele está dizendo aqui é que a igreja tem que odiar e não pregar para essas pessoas. E se a igreja odiar e não pregar para essas pessoas, então essas pessoas elas não vão ter amor, não vão ser amadas. Então elas vão ser entregadas à morte, à destruição. Então esse cara incita a igreja cristã, a igreja de Deus, a odiar a própria imagem e semelhança de Deus. Está aqui, ó. Olha aqui, são palavras dele, está no site, eu vou colocar para vocês aí. Então veja, outro detalhe que nós temos aqui que mostrar, eu quero convidar você que é pastor de Deus, que é homem de Deus, se levante contra esse filho de Acã e começa a pedir a Deus essa sabedoria diante dessas palavras, para que ele te revele tudo também, para que você combata também
alguns que estão sendo levados ao inferno por essa treva. E não vem aqui me acusar porque ele é negro, não. Ele poderia ser branco, dos olhos verdes, ele poderia ser azul, verde, amarelo, ele poderia ser o que for. Porque eu tenho muito bem como provar que eu não sou racista. Eu sou um pastor que amo todos de igual modo. Dentro da palavra de Deus, desde quando não transgride, tem meu apoio. Meus irmãos, meu irmão é negrão, meus irmãos são afros. Eu sou afro, posso bem dizer. Eu nasci na Bahia. Eu sou baiano. Eu amo os meus irmãos baianos. Tenho orgulho de ser baiano. Tenho orgulho de morar em Minas e ser criado em Minas. Tenho orgulho dos irmãos mineiros. Certo? Os irmãos mineiros me receberam bem, me tratam bem. Tenho orgulho. Tenho orgulho de nascer na Bahia e ser criado em Minas. Então, eu quero dizer que está aqui. Você já viu um baiano ser racista? Já viu um baiano lá chegar e querer... É só filho do diabo mesmo que vai dar dislike aqui. Para mim, quem dá dislike aqui é só filho do cão. Filho de Satanás que concorda com o pecado e adora Satanás. É bom que a gente sabe quantos filhos de Acã tem, né? Mas veja bem que aqui esse cara incita as pessoas, as igrejas do Senhor a odiar, né? Por que ele incita a igreja do Senhor a odiar só eles? Por que ele não incitou a igreja do Senhor a odiar as mulheres que andam prostituindo, os homens que andam bebendo, fumando, jogando, os branquinhos, né? Por que ele não incitou? Mas por que tem que incitar o ódio contra esse tipo de classe? Então, irmãos, eu não falo... A única coisa que eu falo, quando eu falo sobre esse tipo de classe aqui, eu falo dentro da Bíblia, né? Que se transformou no sodomismo, que chegou a esse tipo de classe. Mas é o que eu falo. Eu sempre aqui aprovo a pessoa. Amo qualquer um. Qualquer homossexual, qualquer pessoa, né? Desse lado que vier me procurar, eu estou pronto. Sou um pastor, o mesmo pastor que eu sou, para ajudar aquela pessoa heterotoro, né? Essa pessoa que é do Senhor também, eu estou pronto a ajudar qualquer uma pessoa que me procurar dentro da Bíblia. Só que vai ter que comer o que eu como. Só que vai ter que beber o que eu bebo dentro da palavra de Deus. Mas apoiar o erro deles, jamais eu apoiarei. A igreja nenhuma do Senhor apoiará o erro deles. Mas sim terá misericórdia e compaixão da alma deles. Então veja aí que ele incitou as igrejas evangélicas a ter ódio dos homossexuais. Este é o amor que Jesus prega? Está aqui mais uma mentira. Para você ver, Satanás manifestando. Mas peraí, mas o diabo vai contra o que é dele mesmo? Não, o diabo não vai contra o que é dele. Porque já é dele, ele não tem mais o que perder. Então ele sabe que as pessoas que estão pecando, ele pode falar contra essas pessoas no sentido da maneira que for, mas sabe que isso ali é uma combinação entre o pecado e ele. Então sabe, as pessoas que vai fazer pacto com o diabo, ela já vai ciente, sabendo que ela vai fazer um pacto com o diabo, que ela tem que obedecer a ele. Vamos lá para mais uma aqui, tem aqui uma prosperidade, né? Veja só que ele prega, veja bem. Também alvo de duras críticas, esse homem aí chamado David pregou o fim do evangelho da prosperidade. Não existe um contrato entre o Senhor Jesus Cristo de que garanta segurança e prosperidade. Não é de receberá em dobro, não é de e receberá em dobro. Disse, emendando, que falsos apóstolos pregam a necessidade de enriquecimento. São esses que pregam no púlpito e em seguida bebem e fumam. Veja bem, mano. Espera aí. Quando ele fala em falsos apóstolos, por que ele não está falando aqui no Valdemiro? Ele não está falando aqui no GG Duque lá? Porque esses caras que tem rede na televisão, ele não fala mal desse cara aí. Por que ele não defende? Porque são eles que são os apóstolos. São eles que se diz que é apóstolo, são eles que bebem, fumam. Por que o Edir Macedo não falou mal? Você está no seu país, você tem direito de falar no seu país contra esses estrangeiros que vêm te humilhar e vêm falar que o seu país está no inferno, que é do diabo. Você tem livre-arbítrio aqui. Você não está no Afeganistão, você não está num país, na China, entendeu? E nem na Coreia do Norte para ter um ditador. Nós temos aqui a Constituição Federal, artigo 5º, que nos dá direito, livre, liberdade. Todo cidadão tem direito de ir, de vir, de teto, de moradia. Todo cidadão tem direito de expressão.
Todo cidadão tem direito de escolher a sua religião sem ser incomodado. Então veja, por que esse cara aí, né? Por que esse cara aí não é bombardeado por esses pastores grandes aí? Esse cara aqui vem falar aí de vocês, né? Que roubam aí do povo, que na verdade ele falou mentira, né? Ele falou a verdade. Mas o diabo, ele usa de uma verdade para destruir. É lógico que o diabo tem que falar de uma verdade para destruir aquela pessoa. Por quê? Porque ele é um acusador. O que o promotor faz? Junta a prova para acusar a pessoa. Até que a pessoa prove que é inocente, ele está jogando muita culpa sobre essa pessoa. E veja que ele fala sobre a prosperidade, o evangelho da prosperidade. Veja bem que esse cara, ele fala o seguinte, mais um pouquinho, nós vamos voltar na prosperidade. Olha aqui o que esse filho do diabo, filho do Acã, entendeu? Essa serpente fala. Veja o que essa serpente fala. Vim para varrer as minissaias, calças apertadas, mentiras, falsidade, prosperidade, fumo e bebida. Ponto. Então vamos lá. O que ele quis passar um recado? Que ele é Jesus? Jesus veio para varrer o pecado e tirar o pecado do, o pecado do mundo, né? Jesus veio para morrer por nós, para varrer tudo isso aí. Aí vem um filho de Acã, um filho de Satanás, lá das trevas do inferno, lá das entranhas do diabo, e vem falar aqui para nós brasileiros: vim para varrer as minissaias, calças apertadas, mentiras, falsidade, prosperidade, fumo e bebida. Eu rejeito esse maldito. Eu rejeito esse filho de Acã. Sabe por que eu rejeito? Sabe por que eu rejeito? Eu rejeito ele porque desde 2000 eu prego essa verdade. Desde 2000 eu prego isso tudo. Agora eu vou te dizer uma coisa, mas por que o diabo vai pregar isso, pastor? Por que o diabo vai chegar e vai querer a pessoa no inferno, mas vai pregar para a pessoa sair do pecado? Sabe por quê, irmão, que ele vai falar isso? Porque o pecado, a Bíblia diz, por um pecado se multiplicar, o amor de muitos esfriaria. Então o amor de muitos se esfriou. E quando o amor de muitos esfria, a verdade entra no ouvido e sai no outro. Vai adiantar alguma coisa? Se Jesus descesse da terra que agora fala, eu sou o próprio Jesus, estou falando para você parar de usar essa roupa apertada. Eu sou o próprio Jesus, olha, eu estou falando para você não usar essas maquiagens. Eu sou o próprio Jesus. Então o diabo, meu irmão, ele vai ter que pegar uma coisa que os cristãos sabem que está errado, certo? E que existe alguém ali que está te repreendendo. Que cara é esse? Você quer um país mais imundo que tem? Você quer um país mais imundo que tem de pecado, que anda cheio de maquiagem, que anda cheio de vaidade, do que a África? Você quer mais um país que invoca os demônios do que a África? Você quer mais um país de tanta miséria do que a África? As pessoas lá fazem bolo de areia para comer. No nosso país não existe isso, irmão. Embora temos muito mendigos aí, por causa desse governo nosso que é corrupto. Como diz em Provérbios 29, 4, se o governo for honesto, a nação está em segurança. Se for corrupto, se for ladrão, se for bandido, toda a nação perece. Então veja bem, mas no nosso país ninguém aqui faz bolo de terra para comer, não. É só vocês verem a desgraça e a miséria que impera na África. Então você vê as mulheres, crianças de 10 anos, com 2 crianças no colo. Você quer um país mais de prostituição do que esses países? Aí vem esse cara lá da África e fala que nosso país é o país do diabo, é o país da prostituição, é o país número 1 que está no inferno. E você ainda abre seus braços e fala, eu aceito. Você está recebendo a marca do diabo na sua testa e você não sabe. Quando você for tirar um raio-x, vai ver que está lá a marca na tua testa. Então veja bem, ou no teu corpo. Então veja bem que eu estou dizendo uma realidade. Embora nós temos muitos irmãos africanos que estão sofrendo e que nós deveríamos ter condições de ajudar eles. Porque lá a adoração a Satanás é ao ar livre. Em cada esquina tem um centro de candomblé, cada esquina tem um centro de magia negra. Nós vemos aí na internet aquelas macumba e feitiçaria mais forte que tem, são de lá. Então o povo lá
vamos dizer lá de 100%, 95% da população invoca demônios. 95% da população vive na miséria. 95% da população, entendeu? Vai comprar um frango, irmão. Eu estava vendo um DVD que, na época que eu vi, um frango lá, um frango assado, uma irmã que trouxe lá da África, tá aí na internet, dá uma olhada aí também, custa R$60, um frango assado na época. E esse povo só comia um frango assado quando o governo dava como no final de ano, ano novo. Diz que era uma guerra para uma família. Quanto deve estar custando um frango assado dessa África hoje? Uns R$150? Então veja, esse é um país, sim, que eu poderia falar que serve ao diabo. Mas nem por isso eu vou condenar eles. Mas eles são mais liderados ao diabo, são mais adeptos à magia negra do que o Brasil, do que qualquer outro país. Então veja que nós vemos isso aí acontecer. Aí esse cara vem lá da África lá para condenar o nosso país, um país que, na verdade, claro que esse Círio de Acã aí, né, depois que trouxe esse templo de Salomão para dentro do nosso país, desgraçou nosso país mesmo. Depois que trouxe as pedras sagradas de lá de Israel para cá, Deus destruiu o templo de Salomão porque o povo tirou os utensílios lá de dentro 2 vezes. Aí vai esse filho de Acã e traz um templo de Salomão para aqui, para nossa terra. Aí provoca a ira de Deus, os próprios judeus avisaram a gente aí. Aí agora a pestilência está invadindo o nosso país. E esse cara vem dizer que ele é Deus, que ele é que... Olha o que ele diz. Vim varrer as minissaias, calças apertadas, mentiras, falsidade, prosperidades, fumo e bebida. Você pode não ver esse cara beber. Você pode não ver esse cara fumar. Na frente de ninguém, não. Porque senão vai cair por terra o que ele tem falado. Mas com certeza, na ausência dele, eu tenho certeza que ele vive em orgias. Enquanto você vê ele desaparecido, ele está tramando com o anticristo. Ele mesmo diz que conhece o anticristo e sabe onde é que o anticristo está e mora. Ele tem o endereço. Um cara que diz que tem o endereço, que conhece o anticristo, e ele não revela ao mundo, dizer que Jeová disse para ele, você acha que Jeová vai chegar e revelar para um profeta, um comedor de feijão e arroz, sozinho para um cara que se diz ser profeta? Em primeiro lugar, você, cristão, acorda. Se eu acreditar que existe um profeta no tempo da graça, então eu estou trazendo a lei para o tempo da graça. É isso que Jesus disse? Tempo da graça é tempo da graça, não vai existir mais lei. Não existe mais o tempo da lei. O tempo da lei já passou. E vai passar também o tempo da graça. Vai vir um tempo da grande tribulação. O que o Senhor Jesus quer que você se levanta e que você chega e coloca de pé, põe o teu ouvido e ouça essa palavra. Saia do engano enquanto é tempo. Você fica aí protegendo, porque tem 80 profecias, tem 70 profecias que ele profetizou e aconteceu. Seu mentiroso. Você está deixando de acreditar na verdade, na Bíblia Sagrada, para acreditar apenas no falso profeta do anticristo. Veja que você não vê hora nenhuma esse cara pegar a Bíblia. Você não vê ele folheando Bíblia, não ensinando, não dando um curso de Bíblia, não mostrando na TV, não mostrando dentro da Bíblia, porque ele não abre lá. Manda ele pregar a verdade, o diabo nunca vai pregar a verdade, ele vai usar a verdade para distorcer ela. Você não vê esse cara chegar e pegar uma Bíblia sagrada. Ah, mas uma mulher uma vez me mandou uma foto, ele segurando uma Bíblia na mão. Bíblia? Uma Bíblia na mão fechada, para mim, não é Bíblia. Uma Bíblia tem que ser esfoliada e pregada para o povo. Esdra abriu a lei e leu para todo mundo. É isso que tem que fazer. E todo mundo acompanha a lei. Todo mundo pega a sua Bíblia e vai lendo. Pega a sua Bíblia e vai lendo. Cadê que ele prega a Bíblia? Ele fez um juramento. Todo cientista faz um juramento para esquecer que existe Deus. Todo cientista, que seja ele descobridor de câncer, se ele descobrisse o câncer, o que ele ia falar? Ele ia falar, descobrisse a cura do câncer. Ele jamais ia chegar e dar honra, glória a Deus. Ele iria estar espalhado no mundo inteiro dizendo assim, eu que descobri, não foi Deus. Se eu não fosse estudar, se eu não fosse fazer isso, eu não descobriria. Ele não daria honra e glória a Deus nunca. Você não vê ele glorificando o nome de Jesus Cristo de Nazaré, certo? Você vê ele mandar jejuar e consagrar, mas ele mesmo não faz isso. Vocês acham que ele faz? E você que intitula ele como profeta e dizer que ele é profeta Elias,
Só se for depois da gripe, da diarreia e da caganeira, porque aonde que o Moisés está? Cadê o Moisés? A minha Bíblia diz que quem vai vir é Moisés. E, na verdade, o Moisés, se existir um Moisés profeta aí, é outro mentiroso, é outro charlatão. Então, veja bem que nós estamos vendo aí que, na verdade, isso é uma mentira pura. Não vai haver profeta no tempo da graça. Não está escrito que há. Aí vem um filho de Acã misturado com Satanás e o sangue da pombagira e diz assim, mas está escrito lá que existe profeta sim. Ô, seu filho da besta, existe profeta sim, mas profeta que Deus está falando não é aquele profeta que fala, um profeta que fala por toda a nação, por todo o mundo inteiro, assim como Elias falou, como Moisés falou. Quando fala profeta, é você. Quer dizer, você é um caído, você não vai ser profeta. Mas é, na verdade, os santos de Deus, aquele santo que fala para santo, por isso que o apóstolo Paulo falou, se cessar as profecias, a igreja para. Tem que haver profeta, intérprete, mas dentro da igreja. Isso é profeta dentro da igreja, não para o mundo inteiro. Eu estou vindo aqui, certo? Se Deus me mostrou alguma coisa e eu falar para o mundo inteiro, eu não estou me intitulando como profeta. Eu estou me dizendo que Deus me mostrou isso aí. Certo? E o profeta, ele tem que mostrar prodígio, né? E o único profeta que a Bíblia diz que mostrará prodígio no tempo da graça é o falso profeta. É o único, não tem outro que vai mostrar prodígio. Esse cara fez chover lá no deserto. A Bíblia diz, se disser que eu estou no deserto, não vá, não saias. Se disser que eu estou nas praças, não saias. Porque quando o arrebatamento acontecer, vai ser no abrir e fechar de olhos. Então veja bem que esse cara aí, né, eu chamo de cara porque eu não considero o falso profeta do Apocalipse como pessoa que é verdade, que na verdade é de Deus. Ele não é dos nossos. Nem todos que estão em Israel são israelitas. Satanás ele se camufla para entrar no meio do povo. O que o diabo faz? Veste pele de ovelha para entrar no meio das ovelhas. Sendo assim, as ovelhas não conhecem, não sabem. Se ela não sentir o cheiro do bode, se ela não sentir o cheiro do lobo, elas vão enganadas. Vão ser conduzida por esta ovelha e quando acordar já estão no inferno. Então, o que eu quero dizer para você neste momento aí, que você que está me ouvindo, há de raciocinar comigo nas palavras que eu estou te falando. Só vai mesmo acreditar, só vai mesmo dar credibilidade essas pessoas que, na verdade, ouvem o que eu estou falando. É isso que eu estou dizendo para você. Então veja que quando ele fala, vim para varrer as minissaias, calças apertadas, mentiras e falsidade, prosperidade, fumo e bebida, ele não está falando que Jesus veio para varrer, que Jesus morreu por isso, que Jesus veio para destruir esse pecado. Ele está falando que ele veio. Se esforcem para viver em paz com todos os homens e seres santos. Aqui, quando ele quer falar na voz de Deus. Ele quer estar no lugar de Deus aqui, ó. Se esforcem, como se ele fosse Deus e falou. Finalizou ao público que ouvia atentamente no Parque das Nações Indígenas. Veja só tanto de público que foi enganado por esse falso. Cada hora ele está se revelando. Eu quero dizer para você que não assistiu ainda um vídeo completo eu mostrando a consagração dele, ele entrando com a liturgia católica dentro da igreja evangélica, as consagração da igreja católica igualzinho a igreja, as consagração que está sendo a igreja evangélica igualzinho da igreja católica. Assiste o vídeo completo aí que eu mandei. Assiste o vídeo aí. Assiste o vídeo. Os vídeos tem um vídeo dividido em duas partes, tem um completo. Só que eu quero te falar, tenha tempo. É melhor você ter paciência para ouvir isso aí do que você ficar e ser deixado para trás. Veja que ele prega contra a prosperidade. Espera lá. Ele prega contra a prosperidade, fala que os apóstolos bebem, fumam, prostituem, roubam do povo. Ah, mas ele está falando do próprio povo dele? Sim, ele está falando do próprio povo dele, mas como uma cilada. Ele fala como uma cilada. Porque a intenção dele é conseguir os santos. Como ele não consegue os santos, ele tenta. A Bíblia diz, se possível foi, ele enganará. Se possível. Como ele não vai conseguir, então ele tem que retroceder. Então ele não vai conseguir enganar a gente, ele vai ter que retroceder. Então ele está anunciando Jesus Cristo, ele está anunciando a volta de Jesus, ele está anunciando o arrebatamento. Irmão, o pior que está. Agora, eu vou dizer por que nesse instante o pior que está. Veja bem que como ele está anunciando, né?
ele é queniano, ele é muçulmano, ele não é cristão. É porque o país dele tem alguma gama de cristão, então ele vem como cristão. Então você já viu, ele é um cristão, ele vai no mundo inteiro. Por que os muçulmanos não foram atrás dele? Por que os muçulmanos não matou ele ainda? Por que ele entra no país muçulmano, no próprio país dele? Por que ele não é perseguido no próprio país dele? Que lá tem muçulmano. E nós lemos aí no Wikipedia que 45%, naquela época, hoje deve ter 80% a população muçulmana. Naquela época, hein? Era 45, 50%. Hoje é 80 ou 90% a população muçulmana. Então por que que ele entra lá, prega o evangelho lá, de Cristo e tal, que o outro sai ileso, sai tranquilo, né? E tudo mais. Ele vai nesses outros países aí, Afeganistão, Iraque. Por que o povo de Israel aceitou ele como profeta? Pergunto para você. Hã? Por que o povo de Israel aceitou ele como profeta? Porque o povo de Israel recebeu ele, né? É porque, na verdade, irmão, está escrito que isso deveria acontecer. Ele prega contra a prosperidade. Quando ele prega para você, ele fala que não é preciso pedir dízimo, oferta, nem nada, que Deus sabe o que a pessoa precisa, que vai mandar. Onde está escrito isso? Ele é mentiroso. Ele é mentiroso porque ele é o filho da mentira e o pai da mentira. Sabe o que ele incentiva? Você que é dizimista, ofertante, é claro que existem muitos pastores que têm utilizado, né, do que é de Deus para se enriquecer ilicitamente, para gastar, roubar o que é de Deus do povo. Mas quando você para de dizimar, de ofertar, você vira um ladrão. E um ladrão não convertido não entrará no reino de Deus. É isso que o diabo quer. É essa a mensagem dele. É essa a mensagem dele de você chegar e parar de contribuir no altar de Deus. É claro que eu aconselho você a não contribuir nessas gargantas do diabo que roubam de você. Mas existe muitas igrejas aí pelo mundo, pelo Brasil, que precisa da sua ajuda para levar essa verdade que eu levo aí. Deus já tem, sempre me envia as pessoas que me ajudam. Às vezes você está dizimando na igreja que está cada dia mais preparando o caminho para o anticristo. Às vezes você está dizimando, jogando o que é santo a porcos, jogando pérolas a porcos, e sua vida, em vez de melhorar, piora, porque você não está sabendo aplicar até mesmo aonde você não está enxergando. Então veja bem que quando você aplica numa igreja dos pelados, uma igreja que as mulheres andam nua, pelada, onde é uma igreja que levou o funk para dentro dela, uma igreja que as mulheres andam de short, que lá em cima do altar é desrespeitoso, que pastor está adulterando com as irmãs com os homens, a mulher do pastor é uma prostituta, certo? É uma ave de Natal. Então, quando você investe nessas Babilônia, você está investindo para crescer o inferno e diminuir o céu. Quando você pega o que é santo e dá essa Babilônia, você está transformando essa garganta do diabo numa garganta maior para engolir mais e mais pessoas e atrair pessoas. Então veja que nós vemos hoje na garganta do diabo as igrejas aí que tem forró dentro, quadrilha, que tem festa do horror, da festa da máscara, do terror, que tem toda encenação maligna. Você que é dessa igreja vai ficar. Vai ficar porque você concorda e você está crescendo essa árvore do mal contra Deus. Essa árvore do mal nunca vai chegar ao céu, porque o Senhor sempre vai cortar com a espada de fogo. Então você é culpado por isso, você é culpada por isso. Você está jogando, gastando o seu dinheiro no que não é pão, né? Então tem muitas pessoas aí, ó, que gastam, tem muitas igrejas que investem em jogador, que investem em prostituição, que investe em coisas do mundo, que traz o mundo para dentro da igreja e você está ajudando a contribuir com o teu dízimo santo. Nós vemos aí essa igreja universal, quantos milhares de dinheiro, né, tem roubado do povo, investido numa tal de rede de recolicho, que só passa pornografia, podridão, são mantidas pelos seus dízimos, suas ofertas. Um dinheiro santo gastado no lodo do inferno. E você é culpado disso, você é culpada disso, porque o crescimento dessa sinagoga do diabo, dessa garganta do diabo, foi culpa sua, porque você investiu o que era santo ali. Enquanto muitas igrejas, pastores que na verdade não têm o que comer, o que beber, e que estão ali, não se vendem para o diabo, e não arreda os pés. Fica com apacenta banco, para não apacentar pecado. Não porque eu estou dizendo que eu sou assim. Eu sou assim, mas eu dou graças a Deus em tudo, que o importante é você ouvir esta palavra e se converter. Certo? Eu não digo que eu não posso pedir vocês para ajudar meu ministério, porque eu vivo com certeza da ajuda. Mas eu quero te dizer que você tem que saber escolher a igreja que você está.
Hoje as igrejas que você conhecia, que andava na presença de Deus, se corrompeu. Hoje a igreja que andava na presença de Deus, hoje virou do diabo. Aquela igreja que não usava maquiagem, hoje usa. Eu fiquei de boca aberta quando uma irmã da Congregação Cristã do Brasil me disse: pastor, eu saí da Assembleia de Deus porque lá estava cheia de pecado, lá estava a mulher tudo andando maquiada, de calça, e fui para uma outra igreja. Eu peguei e fui para Deus e Amor, cheguei na Deus e Amor, pastor, eu me envergonhei. Saí da Deus e Amor, não quis ir para lá não, porque lá também o pecado entrou. Aí eu olhei e assistia sempre os vídeos do senhor, e eu falei, bom, como não tem o ministério do pastor aqui, eu vou para a igreja Congregação Cristã do Brasil, CCB. Diz ela que quando chegou lá, irmão, que ela viu aquelas mulheres que andavam bem vestidas hoje, tudo com as tocos de saia, tudo com maquiagem, umas roupas depravadas, desenhada no corpo, acabou. E você que é dessa garganta do diabo, você sabe que eu estou falando a verdade. Agora dizer, você vai aqui querer defender sua placa de igreja, é? Você vai defender o seu pastor, o seu líder, porque você é igual a eles. Mas se você defender Jesus, você vai sair dessa sinagoga e vai procurar um lugar onde prega a verdade. Se você não achar, meu querido, você pode me adicionar aqui que eu estarei te apacentando à distância. Se não quiser, você pode procurar uma igreja aí que te apacente. O importante é você sair do engano, o importante é você parar de alimentar o pecado. Quanto mais você alimenta o mal, mais o mal cresce contra ti e depois ele vai e te engole. Se você criar uma serpente, um dia ela tiver 20 metros de comprimento, ela era pequenininha, aí ela vai te engolir. Então lembre bem, animal é animal. Animal tem os seus nervos animais. Então esse cara, quando ele prega contra a prosperidade, ele incita as pessoas a não devolver o dízimo, ele incita as pessoas a não ser fiel a Deus, ele fala que quem vai descer e vai trazer para ele é Deus, como se Deus chegasse e trouxesse o salário. A Bíblia diz o seguinte, o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 9? Está escrito o quê? Quem prega o evangelho vive do evangelho. Se ele vive do evangelho, aí muitos animais aqui, né? Muitos animais que eu falo que são servidores de Satanás, porque Satanás é animal. Aí tem a coragem e a audácia de dizer para mim, dízimo não existe, que dízimo é do homem. Do homem é você. Você é do homem. Do homem capeta, do homem diabo, do homem satã. Porque quem criou o dízimo não foi o homem, foi o próprio Deus. Se você não quiser ouvir, problema é teu. Vai lá e assiste meus vídeos sobre dízimo. Lá tem capítulo e versículo. Mas é claro que o diabo, ele conhece a Bíblia e ele usa a Bíblia também para distorcer a verdade. Então ele vai querer falar um monte de coisa e enganar muitas pessoas. Como existem pessoas fracas espiritual, que não gostam de jejuar, orar, que não gostam de ir à igreja, ler a Bíblia, né? Que é igual piolho, é o crente piolho que vai pela cabeça dos outros. O que o pastor pregou lá, se o pastor cagar e falar que a bosta dele é santa, ele está lá ungindo a cabeça dele com a bosta do pastor. Ele é aquela pessoa indouta, aquela pessoa manipulada, né? Aquela pessoa que, na verdade, não está ali por causa de Jesus. Nunca foi ali para a igreja por causa de Jesus. Foi por uma mulher, foi por um homem, foi por um dinheiro, foi por um emprego, foi por causa do pastor. Nunca foi por causa de Jesus, nunca conheceu Jesus. Por isso que Jesus nunca libertou ele, como diz em João 8,36. Então, quando ele cita as pessoas a não devolver o que é de Deus, ele está dizendo que Deus vai chegar e vai descer com dinheiro e vai pagar a conta da igreja. A Bíblia diz assim, comunicar as nossas necessidades com os santos. Então quer dizer que se você não abrir a boca, o santo vai adivinhar que você precisa. Nem todo santo tem um dom de revelação, rapaz. Então se você não falar aonde você está com a dor para o médico não vai passar um remédio essencial para que essa dor vá embora. Certo? Então eu quero te dizer uma coisa. Amós 3,7 diz que o meu povo... Amós 3,7 não, Oséias 4,6 diz o meu povo perece por lhe faltar conhecimento. Mateus 22,29 é raiz ao conhecer a Escritura e o poder de Deus. Então, se você conhecer a Escritura, ninguém vai te enganar. Se você for por essa ideia só de pastor, cadê? Esses pastores hoje não tem mais mensagem. Esse pastor hoje não lê a Bíblia. Esse pastor hoje não tem estudo bíblico. Esses pastores hoje já vão chegando abrindo seus cultos com os forró, dizendo sobre jogo, certo? E já vai começando a chegar e fazer os seus milagres de mentiras. Hoje o mundo jaz no maligno. Pode se multiplicar o pecado, o amor de muito esfriou. Então esse David Wohl prega uma prosperidade que não existe. Esse David Wohl prega uma prosperidade que não existe. Se ele prega uma prosperidade que não existe, né? Cale a sua boca e siga Jesus, porque
Jesus não vai descer aqui na terra para te dar o seu salário de ministro, não. A Bíblia diz que os apóstolos, eles recebiam as doações aos pés dele, certo? Ananias foi morto, Safira foi morta porque tentou enganar Pedro, os apóstolos. Então, o que é aquilo que eles foram fazer? Era dever deles. Jesus também, ele também na sua missão, ele recolhia dinheiro, ele recolhia dízimo, oferta, ajuda, contribuição. Quer dizer que os anjos vinham e davam para Jesus? Quem era o tesoureiro de Jesus? Judas. Era o que carregava a bolsa de dinheiro. Então vocês têm que sair do engano. Para com isso, sai do engano. Sai desse silo de Satã. Esse cara, ele não passa um dia sem comer. Agora, se ele não recarda nada, certo? Ele está indo contra a Bíblia, porque todo ministério recarda. Agora, é claro, obviamente, que muitos, eles usam a palavra de Deus para se enriquecer licitamente. Sem o dinheiro que é de César, a obra não vai. Porque tem que dar a César que é de César, dá a Deus que é de Deus. Aí ele fala um monte de coisa e diz que porque o povo já está cansado de ser arrancado o que tem. Essas pessoas que arrancaram, qual é o plano de Satanás? Esses apóstolos que ele fala mal deles, são tudo aliado deles, conhece ele. Você já viu alguns apóstolos dele falar mal desse David Wall? Você vê o que você vê aqui, são esses apóstolos dele falar bem dele. Você já viu? Esses apóstolos ele fala mal desses apóstolos e eles falam bem deles. Você não vê aqui Sila Malafaia, Marco Feliciano, Agenor Duque, Edir Macedo, Valdemiro, Bispa Capeta lá, sei lá, do diabo lá, quem seja, falar mal desse cara. Quem viu? Eu sou o único que estou falando aqui, agora mais dois na internet. Então, por que eu falo? Porque ele é um falso profeta. Ele não é o anticristo, ele faz parte. Ele é o número 6. Ele é um dos números 6 do anticristo. Ele é o número 6 que junta o quebra-cabeça 666. Então, a história é o seguinte, ele está vindo anunciar o Messias, a volta de Jesus Cristo, o arrebatamento, tá, irmão? Sabe por que ele está? Porque todos os muçulmanos desejam que Jesus volta logo. Por quê? Por que desejam? Por que deseja que Jesus volta logo? Porque, na verdade, o que acontece? Se os muçulmanos desejam que Jesus volta logo, eu vou dizer por quê e qual é o plano dos muçulmanos. O porquê que os muçulmanos, eles desejam. Esse cara, ele está pregando a volta de Jesus, verdade. As profecias que ele fala, que vocês dizem que aconteceu, que para mim nenhuma vale. Para mim nenhuma aconteceu. Ele não profetizou merda nenhuma. Pinóia nenhuma, ele não profetizou nada, esse cara. Esse cara é mentiroso. O que aconteceu, o que está acontecendo até hoje, eu acredito nas revelações, nas visões que Deus tem dado aos servos deles, aos pequenos profetas da igreja, aqui no YouTube. Quer dizer, entre aspas, alguns deles. Eu acredito que Jesus está avisando por eles. Mas esses sinais, o que aconteceu? Terremoto, esse trem, tal, aquilo outro. Mas peraí. Ezequiel profetizou 600 anos de Cristo. Daniel profetizou no Apocalipse do que está vindo agora. Jesus Cristo disse, em Mateus 24 e muito mais ainda, e Lucas também diz, lá em Lucas, que haveria fome, peste, terremoto, guerra, tal. Tudo que Jesus profetizou está acontecendo. O que esse cara está falando? Ele está apenas repetindo o que Jesus falou. E vocês estão caindo igual engodo. Satanás, irmão, ele é astuto. Satanás, ele não sabe fazer nada perfeito. Os milagres dele são imperfeitos. Eu quero que você que conheça alguma pessoa dessa que foi curada aqui no Brasil ou no seu país, você que conhece, pergunta essa pessoa se ela está curada até hoje. Se essa pessoa, eu duvido que ela nem na tua rua não passa mais. Por quê? Duas coisas. Ou recebeu um grande dinheiro para se mudar do lugar, ou foi morta. Porque com certeza ele viria a público dizer, nunca fui curado por esse homem. Eu nunca vi as pessoas chegar, depois de tanto tempo, dizer que foi curado por ele. As curas dele são mentirosas. Nós vimos aí que Moisés também, né, pegou o cajado de Arão e transformou em serpente. Os magos também foram e transformaram em serpente. Os sinais parecem ser iguais, irmão. Faraó acreditou nos milagres dos magos. Né? O diabo transformou. O diabo também tem poder até um limite.
A Bíblia diz que o Satanás tem poder de descer fogo do céu e enganar até mesmo os escolhidos de Deus, os eleitos. Se possível for, né? Se possível for, tem essa aí. Como não é possível, então é a mesma coisa. Você já viu quando você está afim de uma mulher? E você quer ela mesmo, quer. Aí você tenta, e você não consegue. O que você faz? Você viu que não tem jeito mesmo, você vê que ela até já casou com outro, você deixa de lado. Assim também o homem, o marido, quem for, não é assim? Quando você quer uma coisa, quer, você não consegue, nunca você vai alcançar, então você deixa de lado. Então, no caso dele, é isso, ele nunca vai alcançar os santos. Ele nunca vai alcançar o santo de Deus. Esse cara nunca vai alcançar os santos de Deus. Certo? Então, como ele não vai alcançar, ele tem que vir com a mensagem que nos apraz, com a mensagem que nós acreditamos. Né? Ele tem que vir com a mensagem que nós acreditamos. Então, veja bem que nós estamos vendo aí, né, essa pura verdade. Nós estamos vendo aí isso tudo. Então ele veio com a mensagem que, na verdade, né, ele veio com a mensagem que, na verdade, engana a gente. Então ele veio com milagres de mentira. Satanás, ele faz milagres também de mentira. Satanás, ele faz vários tipos de milagres de mentira. E você, como bobo, vai acreditando. Veja que o diabo foi até o 4º milagre lá no Egito. Né? Chegou lá e ele disse para Faraó: até aqui, o Deus dos hebreus me permite, daqui para frente eu não tenho mais poder. Olha aí para vocês verem. Dá uma vista para vocês verem isso. Daqui para frente nós não temos mais poder. Então, se daqui para frente nós não temos mais poder, então o que acontece? Então nós vemos aí que o milagre do diabo teve limite. Então, chega um momento, na verdade, que ele vai ser descoberto e vocês vão ver tarde demais. Então, tudo que ele profetizou, não profetizou nada. Não existe profeta aqui no nosso tempo da graça. Se eu acreditar, então a lei voltou para a graça. Ele está anulando a morte de Cristo. Entenda uma coisa, se ele está fazendo o povo acreditar que ele é o profeta Elias, que existe um profeta aqui agora, assiste lá, assiste o outro vídeo completo lá, tá? Eu vou deixar o link aqui, né? E você vai assistir. Então, você vai entender que ele nunca é profeta. Então, por que ele vem dizendo que ele é profeta? Ele quer anular a morte de Cristo. Ele quer anular. Ele quer fazer com que o povo acredite nele. Ele quer fazer com que o povo creia nele. É isso que ele quer. É isso que ele quer fazer. Com que o povo creia nele. Porque se o povo crê nele, né? Então ele vai conseguir manipular o povo. Se o povo crê nele, ele vai conseguir manipular o povo. Então, voltando a dizer, o que eu quero dizer para você aí, né? Vamos lá, por que ele quer, né, fazer, por que ele quer fazer, ele está pregando a volta de Cristo, o retorno de Cristo. Porque ele quer que Jesus venha. Ele, que é muçulmano, ele quer que Jesus venha. Os muçulmanos querem que Jesus venha logo para arrebatar a noiva, para tirar o povo dele, para eles começarem a comandar e fazer o que eles têm com o mundo. Eles querem. Mas por que eles querem, pastor? Por que ele está... O David Wall está pregando o retorno de Cristo, o arrebatamento, pastor? Tá. Tá mesmo, pastor? Então ele é de Deus? Não, ele não é de Deus, não. Ele está pregando o arrebatamento, porque quanto mais rápido Jesus logo arrebatar... Mas, pastor, como é que ele sabe que Jesus vai arrebatar agora? Meu irmão, quando Jesus estava na mesa lá, Jesus chegou e falou para Judas. Para Judas não, falou para Satanás que estava do lado de Judas, porque Jesus viu Satanás, os discípulos não. Então Jesus pegou e falou assim, olha, o que tem que fazer, faça logo. O que a Bíblia diz? Que Satanás entrou em Judas e ele foi lá fazer o que tinha que fazer. Certo? Por quê? Satanás é espírito, ele está vendo um movimento no céu que Jesus já preparou para vir buscar a noiva dele. Então ele sabe que Jesus está vindo. Então, como ele sabe que Jesus está vindo, ele usa os seus servos aqui para avisar os santos que Jesus está vindo. E que chegou a hora, que não há como correr, que os santos já estão esperando há muito tempo.
E ele sabe. Então, nós que somos santos vamos receber isso de bom grado. Mas eles querem também que Jesus venha? Querem. Eles querem que Jesus venha e faça o que esse cara está fazendo. Quando esse cara veio para o tempo da graça como profeta, ele trouxe a lei lá de trás para o tempo da graça. Ele trouxe a lei lá de trás para o tempo da graça. Quer dizer, ele está anulando a morte de Cristo. Ele está anulando a morte de Cristo e dizendo, voltamos ao tempo da lei, porque só no tempo da lei existia profeta. Só no tempo da lei existia profeta. Pastor, mas como? Vou repetir. Profeta que fala dele, um profeta só que fala para o mundo inteiro. No caso, igual Elias, que falava para o mundo inteiro. E veja que ele veio com a mesma astúcia de Elias. Ele veio com a mesma astúcia de Elias. Elias veio pregar como? Elias veio pregar e falar contra o pecado da humanidade. Concorda, irmão? Concorda? Elias veio pregar contra o pecado da humanidade. E o que acontece? Como Elias veio pregar contra o pecado da humanidade, contra Jezabel, contra Acabe, lembra? Que até profetizou que ele ia morrer. Tá. Então vem e aparece esse David Wohl, dizendo que ele é profeta, pregando contra o pecado da humanidade, para dizer que ele é Elias. Certo? E a Bíblia diz que a lei e os profetas duraram até João, e João que era Elias. E a Bíblia diz que Elias vestia até veste de animais, de pelos de animais, e João também vestia. Esse Elias da gripe aqui, não. Esse Elias da diarreia do inferno, não. Esse aí, ele veste um sobretudo que praticamente quase é uma batina de padre. Então, isso é uma disfarçatória. Se ele vestisse uma batina de padre, o povo cristão ia rejeitar ele. Então, veja que no outros vídeos que eu tenho, né, que você vai ver aí, você vai entender tudo que eu estou falando dentro da palavra de Deus. Assista, irmão. Isso vai ser muito bom, vai tirar você do pecado e você vai se converter e vai ser arrebatado. Caso contrário, você vai ser deixado para trás. Então, eu estou fazendo você entender algo do que o Espírito Santo de Deus tem me revelado, certo? Eu não sou profeta, simplesmente sou um servo do Senhor. Não existe profeta que fala ao mundo inteiro no tempo da graça. O único que, na verdade, não é profeta e é Deus é Jesus. E por que os muçulmanos ficam bravos? Por que esse muçulmano quer destruir? Por que o anticristo quer destruir? Porque ele não aceita que Jesus seja Deus. Ele não aceita que Jesus seja filho de Deus. Eles não aceitam que Jesus ressuscitou, que ele morreu e ressuscitou. Então, por que eles estão esperando a vinda de Jesus? Por que ele quer o arrebatamento para a noiva de Cristo, logo tirar, e quer que Jesus venha e fale para o mundo? Que tudo que o mundo acredita que Jesus aconteceu com Jesus é mentira. Eles querem que Jesus confesse para o mundo, certo? Assim. Vê no outro vídeo meu, você vai assistir, o de 3 horas, tá bom? No outro vídeo meu, de 3 horas, você vai assistir. Eu acho que eu vou passar o site, ou se eu passei o site, tá ali. Então, veja que nesse momento, ele chega e diz o quê? Eles querem, o muçulmano, querem que o Jesus divinal venha e fala para o mundo que ele não morreu, que ele não existiu, que ele não ressuscitou, que ele não é filho de Deus. E eles querem que Jesus fale para o mundo através das câmeras que é para ele, o mundo inteiro, adorar lá, para adorar o Messias da Terra. Essa é a ideia do Corão deles. Irmão, eu tenho uma matéria aí, eu não sei, talvez eu vou colocar essa matéria aí, você vai ver o que eles falam, o que eles pensam, um estudioso que está esperando aí a volta do Messias, de Jesus Cristo agora, né, para começar a implantar o anticristo. Então veja aí que nós vemos aí, lá os muçulmanos estão esperando Jesus Cristo vir desde 1400 a 1500. Diz que Jesus viria entre essa data e até 1400 era a data certa, mas porém chegando até 1500, mas já passou. Estão vivendo já em 1435. Então, como ele sabe que Jesus está arrebatando? Porque o diabo, ele é espírito, ele está vendo. Então, ele vai e avisa esses filhos do diabo aí, né? Para apressar, porque o tempo acabou. Agora o Messias, o noivo, está vindo buscar a noiva. E tem que argumentar para o máximo de alma que ele puder enganar, ele vai enganar. O máximo de alma, ele vai enganar. Então, o que acontece? Então, esse David Wohl, que se titula profeta, que se acha que é profeta e recebe adoração,
Elias nunca recebeu adoração. Esse recebe. Elias nunca veio de jato, de limusine, blindada, soldados a colete à prova de bala. Elias nunca foi adorado nos países. Elias nunca foi bem recebido pelos países. Elias era sempre odiado pelos reis, porque ele só tinha palavra de correção. Esse não, esse Elias aí, ele é adorável. Esse Elias aí é recebido pelos presidentes. Nem um próprio brasileiro comum daqui é recebido pelos próprios brasileiros, pelo próprio presidente brasileiro, ou quem seja, assim. Mas espera aí, mas por que o presidente daqui recebeu ele? Porque o presidente também ele é muçulmano. O presidente também ele é muçulmano, então muçulmano com muçulmano dão certo. Então é claro que esse presidente abriu as portas aí para o estrangeiro entrar, justamente abrindo as portas para a Sharia, para o Islã, para o Corão do Islã entrar. Então, como nosso país é um país light, é um país que todos nós temos direito de religião, então veja que está lastrando, ele abriu aí, né, a pregação do Islã, o islamismo. Então, quando se tem o islamismo, quando ele se toma todo o local e o povo a maior parte passa a ser muçulmano, então eles começam então a matar os cristãos, como tem matado lá nessas terras que vocês têm visto. Vai chegar o momento que os brasileiros estarão com o pescoço na guilhotina. Mas esse momento é depois do arrebatamento, viu, irmão? Creia nisso. Então, vocês vão lembrar desse vídeo. Este é os últimos avisos que o Senhor Jesus está mandando dizer. Então, veja bem, né, que neste momento, eu vou falar a verdade, eu nunca vi Jesus, nunca ele apareceu para mim assim, com os olhos, falando face a face comigo, como este homem fala. Já tive sonhos, né, visões, e como pequeno e simples profeta de Deus, sempre servo de Deus, profeta doméstico, profeta da igreja, eu não falo aqui por todo mundo, eu nem conheço, nunca fui no Japão, nunca andei de avião, sabe? O Elias verdadeiro, ele nunca andou de avião. Jesus nunca andou de avião. Jesus nunca andou de carro blindado. Jesus nunca andou em cavalão, só em jumenta, né? Então veja só que quando esse cara ele vem, ele traz a lei para o tempo da graça, ele está anulando a morte de Cristo. E você aceitando ele, você está deixando de acreditar em Jesus para acreditar nesse humilhante. Então veja que esse cidadão aí, né? Ele fala bem aqui abertamente, né? Para o mundo, que ele veio varrer, vim para varrer as minissaias, calças apertadas, mentira, falsidade, prosperidade, fome e bebida. É ele que liberta, irmão? É esse cara que liberta? Será que você não vê? Aí ele fala, esforcem para viver em paz com todos os homens e seres santos. Quem tem essas palavras é Jesus, é Deus. É Deus ou então aqueles verdadeiros apóstolos de Cristo que estavam aqui na terra. Finalizou o público que ouvia atentamente no Parque das Nações Indígenas. Então veja que esse cara aí, né, ele não tem nada de Cristo. Ele é um enganador, né? Ele é um enganador, é um super enganador. Então, se ele é um super enganador, eu pergunto para você, como pode você aceitar um profeta no tempo da graça? Os muçulmanos, eles dizem que Jesus é profeta. É por isso que eles matam os cristãos. Porque os cristãos servem a Jesus. Então eles acham que isso é blasfêmia, que os cristãos estão blasfemando contra Deus, contra o próprio Deus. Então eles acham que os cristãos têm que adorar somente a Deus. E o Deus que ele fala não é o Deus Jeová Jiré, é o Deus Alá. Então veja bem que por isso que você vê essas pessoas morrendo. Você não viu essas pessoas sendo explodidas, queimadas, né? Essas pessoas que são explodidas, queimadas, elas são pessoas que se transformaram em cristã no próprio país. Então, por isso, são os mesmos muçulmanos. São pessoas muçulmanas que se transformaram, né, em cristãos. Então, essas pessoas não saem vivas dos seus países. Não estou dizendo que seja possível um muçulmano aceitar Jesus. Se ele aceitar Jesus nesse país e conseguir fugir vivo, e ele ter refúgio em outros lugares que são chamados refugiados, é possível sim que ele seja liberto.
mas também pode ter alguns muçulmanos que fogem despistadamente para implantar a Sharia, para implantar a lei, o Islã, para tentar enganar. Certo? Mas não há muçulmano que é cristão e que prega o evangelho. O verdadeiro muçulmano, ele não vai pregar o evangelho. Como esse cara aí é muçulmano e ele está pregando o evangelho? Que evangelho que ele está pregando? Por que ele está vivo ainda e os muçulmanos matam ele? Hã? Por quê? Me explique. Então, esta é a razão. Então, veja só que ele se titula profeta. Profeta Elias, profeta, pode ser qualquer profeta. Ele pode ser chamado qualquer profeta. Desde quando ele vive no mundo inteiro pregando às nações, falando, ele está querendo ser Deus. Ele está querendo estar no lugar de Cristo e dizendo, Jesus veio. É igual aquele tal de Renato Aragão aí que queria fazer um filme que os cristãos aí repudiou, que Jesus veio e não venceu, que Jesus não pôde cumprir a missão que ele viria para cumprir. Então, veja aí que são todos satanistas esses caras, todos maçom. Então, veja esse cara aí, na verdade, né? Ele se intitula profeta e você acredita e aceita um profeta no tempo de Jesus. Você aceita um profeta no tempo da graça. E se você aceita um profeta no tempo da graça, então Jesus não morreu no seu lugar, não morreu para te dar salvação, então você não acredita na morte de Cristo. Agora esse cara vir dizer que vai varrer o pecado do mundo, vai varrer o pecado do Brasil, ele é afinal Deus, ele é afinal Jesus? Esse cara é um impostor, igreja. Esse cara é um impostor. Saia enquanto é tempo. Se esse cara colocar a mão na tua cabeça e ele te orar por você, ou ungir você, ou fazer alguma coisa, você tem a marca da besta na sua vida. Saiba disso. Deus está avisando. Você não quer ouvir. Você se lamentará um dia. Esses vídeos, tudo que eu estou fazendo, diz o Senhor que sairá da internet. Mas sairá assim. Alguns podem até ser bloqueados antes do arrebatamento. Mas baixe esse vídeo. Compartilhe esse vídeo. Então, eles querem que Jesus venha e confesse para o mundo que eles não morreu, que ele não morreu, que ele não ressuscitou, que ele não é filho de Deus, e que o povo, e que Jesus mande o povo adorar ao anticristo, ao Deus Alá. É por isso que eles almejam o arrebatamento também. Mas não o arrebatamento para subir, mas sim para ficar. É por isso que ele prega o arrebatamento de Cristo. Veja que você pode raciocine. Ele disse lá, nos vídeos dele, que o Jeová que ele disse que sentou, conversou com Moisés e Jeová. Mentiroso. Mentiroso. Satanás não tem essa prioridade nunca de chegar perto do meu Deus. Ele conversa com meu Deus de longe. Agora veja só, que ele diz que Deus disse para ele, Jeová disse para ele, o Jeová dele, disse para ele que quando haver o arrebatamento é para ele se mudar para Israel. Pera aí, que profeta é esse? Profeta na época do arrebatamento? Profeta no tempo da graça? Se você aceitar um profeta desse, você está anulando a morte de Cristo. Aí você não está acreditando que Jesus... Aí nasce esse profeta para converter o povo do pecado. Ele está dizendo, Cristo veio e ele foi derrotado, ele perdeu, ele não conseguiu convencer o povo do pecado. Eu vim para convencer o povo do pecado, então vocês têm que me ouvir. É isso que ele está passando para você, o crente. Seu crente. É você mesmo, é com você que eu estou falando, seu crente cego. Seguidor de Baal, seguidor de Maomé, seguidor de Allan Kardec. Você está na promessa de Maomé com os muçulmanos, satanista? Então, você que é realmente do diabo, vai aceitar o diabo. Mas quem é de Jesus vai acordar agora com esse vídeo. Então, esta é a razão. Então, este aí é o falso profeta do Apocalipse. Certo? Esse aí é o falso profeta do Apocalipse. Ele amaldiçoa todas as terras que têm cristianismo. Todas as terras que têm cristianismo, ele amaldiçoa. Você vê ele quando ele chega lá na terra dele, ele amaldiçoa a terra dele que tem cristianismo. Aonde não tem cristianismo, aonde não tem o cristianismo, ele abençoa. Porque, na verdade, a bênção dele eu não quero nem de graça, nem dada de graça eu quero a bênção desse cara. Esse cara é o falso profeta do anticristo. E quero te dizer para você, não há tempo de nascer um falso profeta, renascer um profeta das cinzas, porque o tempo acabou. Então, se você estiver esperando um falso profeta para indicar a ressurreição do anticristo, do Messias, do antimessias aí, né? Aí você está enganado, porque esse aí é o que é o aliado, esse é a parte da trindade satânica. Esse aí serve ao antimessias que vai ressuscitar lá no Vaticano e serve à besta que vai se manifestar agora
com 200 mil soldados para proteger ela. Por que 200 mil soldados para proteger ele? Porque sabe que muitos do mundo vão querer matar ele. Mas, com certeza, biblicamente, não vai conseguir, viu, irmão? Nem adianta porque não vai. Porque a Bíblia diz que as duas testemunhas, assim que a noiva for arrebatada, Moisés e Elias vai aparecer lá em Israel, lá na Judéia, e vai sair pregando o evangelho para toda a nação. E outra, para você que espera o reino de Deus acontecer, como disse Jesus, quando o reino do céu for pregado em toda a terra, virá o fim. Meu querido, nós estamos vivendo o reino, a palavra do reino de Deus, mas é entre os homens, correto? Homem para homem. O reino do céu é diferente do reino de Deus entre os homens para homem. Então, as duas testemunhas, a palavra, o evangelho do reino, será pregado pelos dois seres celestiais, que eles vieram de onde? Do reino de Deus. E quem mais vai pregar? O mundo inteiro vai saber quando o anjo do livro, como diz em Apocalipse, vai pregar por todos os 4 cantos da terra. Esses 3 é que têm a missão de fazer toda a terra conhecer o evangelismo. É aí que vai vir o fim. Aí é que vai vir o fim. Certo? Aí virá o fim. Como diz a Bíblia. Aí virá o fim. O fim da grande tribulação. Aí virá o fim. Mas não é o fim ainda da terra. Virá o fim, né, da grande tribulação, onde Jesus ele virá com a noiva que foi arrebatada, soprará essa besta aí, ó, para o lago de fogo eterno, soprará o anticristo soprará esse falso profeta, como a Bíblia diz, né? O anticristo e soprará também a besta para o lago de fogo eterno, vivos. Muito breve, esses caras aí vai para o lago de fogo eterno. Lembra-te que eu estou te falando. Muitas almas têm oportunidade de converter a sua vida hoje. Agora, é lógico que ele está pregando aí, certo? Algo que a Bíblia condena. Ele vai usar a Bíblia para te enganar. A Bíblia condena a maquiagem, as mini-saias, as calças compridas apertadas, as mulheres usando brinco, anel, tudo isso. Mas é claro que as pessoas que já estão atoladas no pecado não vão querer ouvir isso. Então, para ele é vantagem. Então, ele falando, cagando e andando para essas pessoas é a mesma coisa. Então, ele está usando uma verdade distorcida para enganar o povo. E se ele veio e se titula como profeta, ele está dizendo que Jesus, ele não venceu a cruz, ele não venceu a morte. Então ele veio como profeta porque Jesus falhou. E aí você está se curvando diante desse maldito aí. Essa é o recado que eu estou mandando para vocês, que Deus está mandando dizer para vocês. E neste momento, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo, baixe esse vídeo porque ele vai sair do ar, certo? Vai ser bloqueado. Baixe ele, compartilhe e volte para Jesus enquanto é tempo. Volte, aceite a Jesus, reconcilia com ele, peça perdão pelos seus pecados. Diga comigo, Jesus, estou agora levantando as minhas mãos e pedindo ao Senhor perdão por prática, obra, palavra e por pensamento. Senhor, escreve o meu nome no livro da vida e a partir de hoje eu vou te servir. Vou buscar o Senhor. Apaga, Jesus, todos os meus pecados e alveja as minhas vestes. Pois a Bíblia diz, bem-aventurado serão aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro e que comam da árvore da vida e entram na cidade pelas portas. Assim fala o Senhor para você, em nome de Jesus. Só apenas mais um. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Tanto eles estão esperando a volta de Jesus, quanto nós. Nós estamos esperando para ser arrebatados. Eles estão esperando para Jesus confessar e dizer o que eles querem ouvir. Mas isso nunca eles vão ouvir. E por causa disso, eles vão se rebelar, vão se enfurecer e vão perseguir o povo cristão. Já que Jesus não falou, nós vamos forçar o povo a nos servir. Vamos lá. Lembra o que eu estou falando. Os muçulmanos entrarão em ação. Mulheres serão estupradas, mortas, queimadas, homens, e assim sucessivamente. Se você não receber a marca da besta que são deles, você já era. Até mais. Maranata, de novo. Ora vem, Senhor Jesus.